1 Coríntios 7. Nós vamos falar sobre celibato e casamento. Vou tentar falar mais baixo hoje, que eu estou com um negocinho na garganta que parece uma coisinha de pipoca, mas já está assim há 2 semanas, então não quero forçar não, para não piorar o que já não está bom. Vamos lá então, gente? Bom, o texto que nós vamos tratar hoje, essa primeira parte do capítulo 7, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, na verdade, todo o capítulo 7 dessa primeira carta, ele vai tratar da maior parte de tudo aquilo que a gente encontra sobre casamento e sexualidade da Bíblia. Paulo vai tratar aí. Por isso que essas cartas de Paulo são tão atuais, né? Porque elas trazem para nós situações que são parte do nosso dia a dia. Não fica só no campo, muitas vezes, especulativo, filosófico, que às vezes a gente pega um tema bíblico e as pessoas conseguem dar uma viajada sem tratar daquilo que o texto está falando. Ele é muito direto, muito prático. Então, o que nós vamos ver aqui? Nós vemos a maior discussão de sexualidade entre o casal que a Bíblia vai apresentar para nós. Paulo, na verdade, é aquele que mais vai tratar isso. Ele trata agora, no 1 de Coríntios, depois ele vai tratar em Efésios também. Mas o capítulo 7 é o capítulo que tem a maior quantidade de informação e de assunto sobre isso. E por que Paulo trata isso? Porque a ética e a moral sexual do Império Romano, debaixo da cultura helenista, era uma moral sexual e uma ética sexual muito, muito diferente da que nós temos hoje. A gente poderia falar muito pervertida, mas é pervertida com base na nossa cultura atual, nossa cultura judaico-cristã. Para os dias deles era aquilo que era o normal. Então, se eles olhassem para nós, eles iriam colocar uma outra rótulo em nós. Mas a gente olhando a partir da perspectiva bíblica, nós temos sim que era uma cultura pervertida, onde o homossexualismo era algo natural, a pederastia, onde o concubinato, onde a fornicação eram elementos naturais. O sexo era um elemento, inclusive, cultual, né? A gente tem informações de pessoas que prestavam cultos sexuais, com prostitutas cultuais, enfim. E a igreja de Corinto era aquela igreja formada por pessoas que vinham dessa cultura, pessoas que ontem estavam vivendo nesse ritual, nesse estilo de vida, e hoje foram convertidas a Jesus Cristo. Mas a gente sabe que o processo de conversão, a salvação é algo que é decretado pelo Senhor imediatamente quando nós o confessamos como Senhor e cremos no nosso coração. Mas aqueles costumes, aquelas práticas, aqueles pensamentos que nós temos na nossa mente, eles não mudam automaticamente. Eles vão mudando conforme o tempo vai passando, conforme a gente vai sendo transformado pelo poder de Jesus, conforme a gente vai compreendendo o Evangelho. As coisas vão sendo transformadas conforme a gente vai caminhando, conforme a gente vai aprendendo, conforme Jesus vai nos transformando. É muito comum, nos nossos dias, pessoas que vêm de uma outra religião, pessoas que vêm do candomblé, pessoas que vêm do catolicismo, eles vêm para a igreja, para a igreja evangélica, tradicional, ou qualquer que seja, e ele traz muitos valores, muitos costumes, muitas práticas na sua mente, que em alguns momentos vão gerando conflitos, mas conforme vai passando o tempo, eles vão compreendendo. Um exemplo que eu digo para vocês, a Cris, a minha esposa, quando ela veio para Jesus, ela era testemunha de Jeová. Então, Jesus transformou a vida dela, ela reconheceu Jesus como seu Salvador, mas muitos conceitos que ela tinha religiosos, da época em que ela frequentava o Salão do Reino, lá do Testemunho de Jeová, demoraram para sair da mente dela. Havia expressões que a gente utilizava aqui, muitas vezes a gente costuma falar, nem falo tanto isso, mas naquela época eu lembro que a gente falava muito cruz credo. Alguma coisa feia acontecia? Cruz credo. Para ela isso era uma afronta, era uma ofensa, porque a cruz era o lugar máximo de tortura onde Jesus havia morrido, que para eles na verdade não é cruz, para eles é o madeiro, né? Era só a madeira reta que fica sobre a cruz. Mas até que essa percepção fosse transformada, levou algum tempo. Quando as pessoas vêm do movimento espiritualista, candomblessista para o movimento cristão, protestante, até que aquela cosmovisão se desmanche e uma nova cosmovisão seja construída, muita coisa muda. E muito tempo leva para que isso aconteça. Muitas pessoas sofrem, tem muitos conflitos interiores. E o que nós costumamos fazer no Brasil? Muitas vezes, para que não gere essa transformação, para que não gere esse estresse da mudança, que a mudança gera estresse, muitas igrejas evangélicas no Brasil, eles abraçam essa cultura. Então você vai ter movimentos neopentecostais que parecem sessões de Umbanda. Por quê? Porque eles abraçaram aquela cosmovisão e incluíram aqueles mesmos movimentos no seu culto. Aí você vai ter pessoas girando da mesma forma, você vai ter muitas referências às entidades, você vai ter muitas referências porque as pessoas assemelham. O que nós temos aqui?
Nós temos uma mudança não apenas do status de não crente para crente, mas temos uma mudança de pensamento com relação, inclusive, à sexualidade dentro do casamento. E o que nós temos aqui é uma igreja composta por pessoas que vinham de um contexto sexual totalmente deturpado, que não apenas foram salvos por Jesus, mas que agora precisam viver num outro ambiente. 2 lições atrás, o pastor Gustavo ministrou para nós aquela lição que falava do antes e depois. O antes e depois é o quê? É a conversão. O que é a conversão? É quando você está caminhando para um lugar e você volta daquele lugar, você converte, né? O pastor Gustavo mencionou para a gente, não é uma mudança de 360 graus, onde você para no lugar onde você estava. Não, é uma mudança de 180 graus. Você estava indo para lá, que era para a condenação, e você volta para cá. Mas essa mudança, ela não é somente espiritual. Ela entra nos nossos costumes, ela avança nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, avança em todas as áreas da nossa vida. A salvação alcança todas as áreas da nossa vida. Então, nós temos pessoas que viviam numa ética sexual totalmente deturpada e que agora vieram para a igreja de Cristo. E eles não estão entendendo muito o que está acontecendo ali. Eles não estão entendendo o que eles têm que fazer. Por quê? Porque diante dessa perversidade toda sexual, diante de homossexualismo, diante de pederastia, diante de concubinato, diante de adultério, as pessoas vêm para a igreja de Cristo e encontram um ambiente diferente. A gente vai ver que aqui Paulo estabelece algumas coisas que é até interessante, até legal pensar, porque tem aquele movimento feminista, que graças a Deus ele é muito mais forte lá fora do que dentro da igreja, mas que, por mais que não seja institucionalizado dentro da igreja, o pensamento desgraçado e maldito feminista, ele entra nos ouvidos das pessoas e às vezes ele é sedutor. E às vezes muitas pessoas são seduzidas por isso. E a gente vai ver que Paulo trata isso diferente, já começando a mostrar desde o começo que cada marido tem uma mulher, cada mulher tem tem um marido, mostrando que, quase, né? Ufa. Cada mulher tem um marido, mostrando que 2 coisas. O relacionamento é monogâmico, e a segunda coisa, que homens e mulheres têm o mesmo direito dentro do relacionamento. Homens não têm um direito maior do que as mulheres não têm um direito maior que o dos homens. O que já é uma afronta, por quê? Porque dentro de uma cultura romana, em especial no ambiente grego, as mulheres casadas eram objeto apenas de reprodução. O sexo para elas não poderia prover prazer, era apenas reprodução. Para o cara ter prazer, ele ia ter prazer com as prostitutas, que eram uma profissão reconhecida por todos, ou com outros homens. Então a gente vai ver que Paulo desconstrói essa ideia de machismo, e Paulo mostra para nós aqui uma outra forma dos casais cristãos se relacionarem com relação à sua sexualidade. Então qual era o caminho desses irmãos? Voltemos aqui. Aquela pessoa que vivia, aquele casal de marido e mulher que antes de se converterem viviam num ambiente de prostituição completa, em que o marido daquela mulher, quando ela queria ter prazer, ele ia procurar outras mulheres ou outros homens, em que tudo acontecia, a pederastia, o homossexualismo, tudo acontecia. Aquele casal se converteu e veio para a igreja. Eles estão cheios de dúvidas. E graças a Deus que acontecem as dúvidas. Eles não sabem como agir. Eles têm 2 alternativas. Ou eles abandonam completamente a sexualidade, que é o que a gente costuma ver, quando a gente vê uma coisa muito ruim, a nossa tendência é o quê? É correr para o lado oposto, né? Se a gente vê, talvez seja, não sei se acontece com vocês, comigo acontece. Quando a gente assiste filmes assim, e que tem crianças sendo agredidas pelos seus pais, a tendência natural da gente é abraçar os nossos filhos para mostrar que é diferente. A gente corre no sentido oposto, totalmente contrário. Então, essas pessoas tinham 2 alternativas. Ou correr no sentido contrário e se abster completamente da sexualidade e não querer casar. Os solteiros, muitas vezes, não queriam se casar para não se misturar com aquela sujeira. Por quê? Porque eles viam a sexualidade como algo sujo, algo impuro. Então, eu não quero essa sujeira para mim. Eu sou uma nova criatura, eu quero ser santo. Não vou nem me casar para não mexer com isso. E nós tínhamos os casais casados que entendiam da mesma forma a sexualidade como algo sujo, puro e pecaminoso, e que não queria nem manter a atividade sexual com sua esposa ou com seu marido. Então, a gente tem esses dois públicos. E nós temos aí essa pergunta que chega até Paulo. Paulo está em Roma e vai essa carta para Paulo. A gente lembra lá das primeiras aulas que Paulo recebeu informações através da família de Cloe, que foi até ele a Roma, e através daquela carta que foi levada pelos irmãos Epáfras àquela comissão. Esses irmãos levaram essa carta e levaram essas dúvidas para Paulo. O que nós vamos encontrar aqui? Paulo respondendo a essas perguntas. E essas perguntas são respostas para quem? Para solteiros, para casais casados, onde os 2 cônjuges são cristãos,
e casais casados onde um dos cônjuges não são cristãos? Essas são as perguntas. A gente não tem todas as perguntas, mas pelas respostas que Paulo dá, a gente consegue imaginar as perguntas. E é nisso aí que a gente vai caminhar hoje. O versículo básico que a revista traz para vocês um outro versículo, mas eu achei que talvez esse reflita mais o conteúdo geral. O texto que eu coloquei ali atrás, 1 Coríntios 7,7. Gostaria que todos os homens fossem como eu, Paulo, né? Dizendo, não eu, Cassandra. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. O que esse texto está revelando para nós? E eu só vou dar o ponto aqui, a gente vai discorrer ele depois. Ele está revelando para nós que tanto a condição de solteiro quanto a condição de casado são condições aceitas perante Deus e abençoadas perante Deus, desde que o propósito seja glorificar o nome de Deus. Então isso aqui já faz com que a gente não se preocupe muito, ou que a gente não gaste tanta energia em tentar fazer as pessoas se casarem na igreja, que às vezes a gente está prestando um desserviço, e a gente está levando as pessoas para um lugar onde elas não deveriam estar, provocando dor e sofrimento da vida das pessoas. Então, Paulo está dizendo para nós que existem duas condições, tanto casado quanto solteiro, que ambos precisam de um certo dom de Deus, não no sentido do dom carismático espiritual, mas no sentido de uma graça que capacita as pessoas a viverem dessa forma. E que cada um pode servir a Deus dessa forma. Então, depois a gente vai discorrer um pouco mais sobre esse ponto aí. Então, lá, o primeiro tópico que a revista nos traz é casar ou permanecer solteiro. Vamos ver o que Paulo nos diz isso. Versículos 1 e 2. Alguém pode ler para nós, por favor? Olha só, esse texto aí parece que Paulo está contrariando o que Jesus havia ensinado. Ou até mesmo aquilo que o próprio Deus havia revelado lá no Gênesis, né? Que quando criou o homem e a mulher, viu que era bom e que não era bom que o homem estivesse só. Aparentemente, Paulo está conflitando isso. Mas vamos ver o que Paulo estava dizendo mais. O primeiro versículo diz, quanto a estes assuntos, quais assuntos? Aí a gente começa a entender por que Paulo escreveu isso. Lembro para vocês tudo aquilo que a gente sempre fala sobre as cartas. As cartas não fazem parte de um devaneio, de uma viagem mental de nenhum deles, nem do Paulo, nem do João, nem do Pedro. Não é possível a gente imaginar que eles sentaram um dia na rede da casa deles, na cadeira de balanço, e falaram assim, eu vou escrever isso para aqueles irmãos de Corinto. E começou a ter adivinhações. As cartas não são adivinhações, elas são respostas a problemas que foram requisitados. Ou seja, os irmãos tiveram dúvidas, mandaram as dúvidas para Paulo, e Paulo está respondendo, quanto aos assuntos sobre os quais vocês nos escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Ora, que assunto? Aí a gente precisa lembrar daquele contexto que eu dei a introdução para vocês agora. A cidade de Corinto, como nós já falamos nas aulas anteriores, era uma cidade altamente prostituída. A ética sexual e a moral sexual de Corinto era profundamente diferente do que a gente tem hoje. Não existia o conceito de monogamia como a gente tem, não existia o conceito dessa saúde sexual privada, não existia isso. As pessoas faziam suas relações sexuais onde elas tivessem ocasião para isso, não havia um vínculo sexual entre o homem e a mulher, era aquela terra de ninguém. Conta-se até uma frase sobre um dos Césares, né? O César Nero, né? Que ele era o homem, o marido, a esposa de todos os homens e o marido de todas as mulheres, para se compreender qual era a perversidade sexual. Então, o contexto que Paulo está escrevendo, nesse primeiro texto, é para jovens solteiros que viviam essa crise de sexualidade dentro dessa cidade, que não queriam se misturar sexualmente com tudo aquilo que acontecia. O que Paulo está dizendo, é bom que o homem não toque em mulher, ele está usando um eufemismo. A gente vê essa figura de linguagem em muitos lugares das Escrituras. É uma forma de atenuar muitas vezes, a agressividade da palavra, ou de não permitir que a pessoa vá lá e fique imaginando aquela condição. Como a Bíblia fala de mortos, raramente ela vai dizer de pessoas que morrem, ela fala daqueles que dormem, aqueles que descansaram, para aliviar, para dar uma tranquilizada naquela expressão. Então ele está falando que o homem não toque mulher na condição sexual, que o homem não mantenha relação sexual com a mulher. Está falando isso inicialmente para os solteiros. Ele prossegue, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Quando ele diz por causa da imoralidade, ele está dizendo acerca
das necessidades sexuais que nem todos conseguem conter. Vamos pontuar uma outra situação pela qual Paulo está dizendo que não é bom que o homem não toque em mulher. Os dias que Paulo vivia, além de serem dias assim em que a perversidade sexual era muito intensa, a perseguição contra a igreja era muito intensa, da mesma forma. A gente vai observar quando Paulo, daqui a pouco, ele vai dizer que é bom que vocês sejam como eu, a gente já leu no texto anterior, a gente não sabe dizer se o Paulo era solteiro, era viúvo ou era divorciado, separado. A gente não tem essa informação. Assim, o maior consenso acadêmico é de que Paulo fosse viúvo. Mas existe uma corrente que diz que Paulo era solteiro, o que eu acho pouco provável, porque Paulo tem muito conhecimento prático de casamento, e ele demonstra isso nesse capítulo, lá em Efésios, quando ele escreve. E há uma outra corrente ainda que diz que Paulo era divorciado, que quando Paulo foi convertido a Jesus Cristo, a sinagoga obrigou que a sua esposa o abandonasse. É uma corrente minoritária, mas eu digo para vocês porque são as três possíveis. Então, o que nós vemos? Paulo era um homem que sofria amarguras por onde ele passava. Ele era espancado, ele era humilhado, ele era preso, ele era solto, aí depois ele era preso de novo, depois ele era espancado de novo, ele era acusado de novo. E uma pessoa que tem essa vida como a vida de Paulo, de viver viajando de cidade em cidade para pregar o evangelho, não teria toda essa liberdade se ele estivesse casado com 2 filhos do colo. Ele não teria toda essa... E além de não ter essa liberdade de atuação, ele seria mais suscetível às punições do governo. É o que a gente vê acontecendo hoje em momentos de guerra, quando os caras não conseguem prender o cara vai e prende a família, tortura a esposa, tortura os filhos. Então, a situação em que a igreja de Corinto vivia, além de viver nessa perversidade, era uma situação de perseguição política muito profunda, em que o Império Romano não tolerava a função da igreja. Na verdade, não dá para falar que o Império Romano não tolerava. O Império Romano era muito tolerante. Quem não era tolerante era a igreja. O Império, inclusive, quando conta a história do martírio de São Policarpo, que foi o pai da igreja, viveu logo após João, o apóstolo, o imperador disse para Policarpo assim: Policarpo, tenha dó da sua velhice. Não custa nada você queimar um pouquinho de incenso aqui para o imperador. Você pode continuar adorando teu Deus aí. Não tem problema, a gente não tem preocupação com a quantidade de Deus que você adora. Mas queima um pouquinho de incenso aqui para o imperador, para você continuar vivo, eu não quero te matar. Quem foi intolerante aí foi o Policarpo, como crente deve ser nesse aspecto. Falou assim: parece que você não me conhece, você não sabe quem eu sou, você não sabe a quem eu sirvo. Nos meus 86 anos de vida, o meu Senhor nunca me abandonou. Iria eu agora abandoná-lo na velhice? E por conta disso ele foi queimado e foi morto. Ou seja, quem eram os intolerantes eram os cristãos e não os romanos. Mas quando os cristãos se recusavam a se curvar ao imperador, ao Deus romano, eles eram mortos no final do seu processo, né? A gente tem pela vida de Paulo primeiro violência, perseguição, opressão, humilhação e por fim a morte. Então, para alguém casado viver no evangelho e pregar o evangelho no primeiro século era algo muito perigoso, era algo que sem dúvida nenhuma iria trazer para ele perseguição, ia perder os seus bens, ia ter o arresto dos seus bens, a humilhação pública, o sofrimento. Agora, imagine Paulo passando por tudo isso que Paulo estava passando, tendo uma esposa e tendo filhos que presenciassem isso, que estivessem junto com ele. O sofrimento seria muito maior. Então, quando Paulo diz para as pessoas, para aqueles jovens, é bom que o homem não toque em mulher, é bom que você não esteja casado nesse momento, porque a perseguição será muito maior. E existem condições existem situações em que a condição de solteiro também é benéfica. Quando a pessoa tem na sua vida o claro chamado de Deus para levar o evangelho a lugares de difícil acesso, lugares hostis. É muito mais fácil na questão de locomoção, de segurança, que a pessoa esteja solteira, quando ela vai para o outro lado do mundo, onde não tem nenhuma condição de se viver. É difícil criar filhos, é difícil dar uma estabilidade, uma segurança para a esposa. Então, Paulo está dizendo nesses dois aspectos. Primeiro, da pureza sexual, e segundo, na condição de permitir que essa pessoa tivesse maior liberdade para levar o evangelho. Então, a gente está vendo aqui que não é obrigado a todo mundo se casar. E que existem circunstâncias em que o Senhor autoriza ou não o casamento. E que Paulo apresenta isso, mais à frente a gente vai ver, como uma espécie de dom e de bênção. Então, o que essa primeira parte do texto nos diz? Que, para alguns aspectos, é uma vantagem ser celibatário. Você vai observar que Paulo não está falando aqui apenas ser solteiro e puro. Porque para aquele que é solteiro e não consegue manter a pureza, ele vai dizer depois, é melhor que você case. A expressão que ele usa, abrasado, talvez a sua Bíblia diga, melhor casar do que viver abrasado, é melhor se casar do que viver ardendo em chamas, na chama do desejo. É melhor que se case. Então, quando ele diz do celibatário, é o celibatário e puro, a pessoa que consegue viver solteiro, single, sozinho, mas sem que a impureza tome conta da sua mente.
Então o celibato é bom para algumas pessoas, por isso ele diz, não toquem mulher, o celibato com pureza, mas ao mesmo tempo o celibato é perigoso, porque se a pessoa não tiver esse dom, isso que Paulo chama de dom, ela vai estar suscetível a qualquer tipo de ação do inimigo. A gente vai ver daqui a pouco quando ele fala isso para os casais que são casados. Então a gente avança para os versículos 3 a 6, ainda no primeiro ponto, que é casar ou permanecer solteiro. Ele vai falar sobre o casamento e a abstinência. E esse versículo aqui é bom, acho que os maridos vão gostar mais dele do que as irmãs, espero. Mas eu espero que as irmãs também gostem. Então o texto diz assim, versículo 3, o marido deve cumprir os seus deveres conjugais com a sua mulher. Olha aí, para quem olha para o Paulo como o Paulo machista, aqui já vai começar a desmontar mais coisa, né? O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a mulher. E, da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. O que o texto está dizendo para nós no começo ali? A mutualidade dos deveres conjugais. Casais cristãos, obviamente casados, não podem se privar sexualmente do seu cônjuge. O Paulo começa dizendo que o marido deve cumprir o seu... Olha que palavra que ele introduz ali. Dever. Dever. O que ele está dizendo? Que entre o casal cristão casado, sexo é dívida. Não é benesse, não é prêmio, não é moeda de compra e venda, não é moeda de negociação. O que Paulo está dizendo é que entre os casais casados, o sexo é uma dívida. Mas quem paga essa dívida para quem? É a mulher que é devedora do marido? Que quando o marido quiser, ela tem que estar à disposição? O Paulo diz assim nos versículos 3 e 4. O marido deve cumprir esses deveres conjugais com a mulher e, da mesma forma, a mulher para com seu marido. E ele aprofunda a situação. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Nossa, que machista que você é, Paulo. Calma lá. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. O princípio bíblico acerca do casamento é esse, de que os dois se tornam uma só carne. Não são duas carnes, não são dois corpos. Os dois se tornam uma só carne. É por isso que a Bíblia é muito restrita quanto à separação, quanto ao divórcio. Por quê? Porque os dois se tornaram espiritualmente uma só carne. E salvo as condições que a gente vai ver aqui, daqui para frente, o divórcio não é uma ferramenta útil para o crente. Não é uma ferramenta que tem que estar na caixinha de ferramentas do crente para resolver algum problema. Mas a gente vai adiantar isso aí para frente. Então, no casamento, o sexo é uma dívida. Marido para com mulher e mulher para com o marido. Ó, não sei por que tem povo em silêncio agora, essa hora. Misericórdia, irmãos e irmãs. É para glorificar de pé isso aí, né? Então, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo. Gente, a gente precisa já pontuar um negócio desde o começo, para a gente não ter possibilidade de interpretação ruim nessa coisa aqui. Quando Paulo apresenta a condição de que o marido não é o dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher, e a mulher não é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido, ele está partindo do pressuposto de um casamento entre cristãos que se amam. Qual é a regra maior aqui? É o amor. Então, o marido não pode chegar com o regulamento embaixo do braço, às 11h30 da noite, quando a mulher estiver deitada na cama, e largar a Bíblia na cara dela, falar, está dizendo aqui que é assim que tem que ser. Não é o truco, não é o zap, né? Não é isso que a Bíblia está dizendo. O princípio que rege tudo isso que a gente está vendo é o amor. Logo, o bom senso, logo a compreensão, logo o entendimento. A razoabilidade, né? A razoabilidade. Não é toda hora, mas também não é uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, uma vez a cada 3 meses, né? A razoabilidade. Então ele prossegue dizendo para nós, não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Qual era a pergunta que provavelmente chegou aos ouvidos de Paulo? Paulo, a gente está vendo essa sociedade totalmente corrompida por causa do sexo. E às vezes a gente faz esse silogismo, claro, né? Assim, o sexo corrompe, eu abandono o sexo, né? Eu ia fazer uma outra comparação aqui, mas o povo vai falando de política, depois vai ficar ruim. Mas assim, a gente tende a ter silogismos muito simples da vida, muito simples. Não é quando a gente fala assim, arma mata pessoas, então as pessoas não podem ter armas. Não é um silogismo muito, muito básico, assim? Poxa, arma mata eu não posso ter. Faca também mata, mas a gente tem em casa.
Carro também mata, mas a gente dirige. Mas o nosso silogismo é muito simples. A gente faz comparações muito simples. O que as pessoas nos dias de Corinto faziam? Olha, a sociedade está corrompida por causa do sexo. Então a gente não pode fazer. Nem marido com mulher, nem ninguém. Não vamos fazer. O que Paulo responde? Não, filho, não é bem assim. O marido não pode, vocês não podem se recusar um ao outro, a não ser por. Aí Paulo acrescenta uma cláusula de exceção, na verdade, uma única cláusula de exceção. Que ele coloca, qual é a exceção que Paulo apresenta? Dedicarem-se à oração. Mas por quanto tempo? E aí vai vir a divergência que talvez a gente tenha entre maridos e mulheres. O marido vai entender que a oração, nesse caso, é aquela oração que a gente faz para almoçar, né? A oração que faz rapidinho, obrigado pela comida, amém. Né? Estamos pronto para a gente continuar. A mulher vai entender, talvez, que essa oração aqui seja aquela vigília, aquele período que Jesus se consagrou no monte por 40 dias e 40 noites de oração. Não é isso que o texto está apresentando para nós. E veja só, não é unilateral esse acordo. Paulo está dizendo que não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. Ou seja, tem que ter o acordo dos dois. Para começar, tem que ter o acordo. Se só a varoa quisesse jejuar, e não vai estar certo, né? Nesse aspecto da recusa. Se só o varão resolver fazer o jejum no monte por 40 dias, não vai dar certo. Então ele está mostrando mútuo consentimento durante certo tempo, há um tempo determinado. Né? Não adianta, eu vou esperar Jesus falar que a gente terminou o tempo para a gente voltar às nossas atividades. Não, por certo tempo. Então a gente vai dedicar tanto tempo de oração por isso. É permitido. Para que se dedicarem à oração? Logo, qual é a única regra que Paulo estabelece aqui de exceção? A oração. Mediante mútuo consentimento e mediante um tempo determinado. Logo, não pode ser utilizado como moeda de troca, né? Quando você fizer... A Olivia está rindo para mim, que menina linda, olha só, ela achou eu lindo também, ela fica rindo para mim o tempo todo. Não é uma moeda de troca, não é uma ferramenta de conquista, não. O Senhor instituiu essa bênção que é o sexo no casamento para a edificação do lar. E a gente vai ver daqui a pouco também para a proteção. Então, a exceção que nós temos é essa. A exceção que nós temos, que o texto nos apresenta é essa. Um curto espaço de tempo para oração. E ele prossegue dizendo, depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Olha que coisa curiosa. Talvez a gente não compreenda exatamente o poder disso aqui. Paulo não tinha a compreensão médica que nós temos hoje. Ele não tinha compreensão de hormônios, ele não tinha compreensão do que isso pode provocar na vida do homem quanto na vida da mulher. Ele não tinha essa compreensão. Mas ele entendia que, de certa forma, quando o casal mantinha muito tempo sem a relação sexual, alguma coisa acontecia que eles se tornavam suscetíveis a ações externas. Deixa eu dar um exemplo aqui, que não é meu, que é do reverendo Augusto Nicodemos, mas que eu acho fantástico. Ele conta, é lógico que é uma história, não aconteceu de verdade na igreja dele, né? Mas é uma ilustração que vai clarear isso. Que na igreja existia um homem muito rico, que tinha como seu hobby a pesca em alto mar. Então, o que ele fazia? De tempos em tempos, ele pegava o barco dele, o iate dele, pegava o comandante do iate, o piloto, e pegava a cozinheira, que era a Zefa, e levava e ia para o mar. Ficava lá seus 40, 50 dias no mar. Lá. Diz na lenda que a Zefa era uma senhora, já de uma certa idade, feinha, assim como o Nicodemos mesmo fala, feinha. E eles iam para o mar. E isso começava a preocupar os pastores da igreja. Eles falaram, irmão, você não deve deixar sua mulher tanto tempo sozinha, você não pode ficar tão separado por tanto tempo, isso é perigoso. Ele fala, não, pastor, eu sei o tempo certo. Ele fala, mas como é que você sabe? Qual que é o tempo certo? Aí eu falava assim, o tempo certo de voltar é quando começa a achar a Zefa bonitinha. Quando acha a Zefa bonita, é a hora de parar, é a hora de voltar. Quando a mulher acha o Zefo bonitinho, é a hora de voltar. Então, qual que é o perigo que Paulo entende aqui? Paulo entende que a abstinência sexual entre o casal, quando por um tempo prolongado, expõe ambos os cônjuges à ação externa de Satanás. Paulo não entendia a questão hormonal, como eu já disse. Hoje a gente entende que existem hormônios que favorecem essa condição. Que o homem, quando está a uma quantidade de tempo sem ter relação sexual com a mulher, ele começa a achar a Zefa bonita. Que a mulher, quando já está um certo momento sem o homem, ela começa a achar o Zefo bonito, ou o mendigo bonito, ou seja, o que o valha. E o que Paulo... O Valmor fez a barba hoje, Valmor, fica tranquilo, não vou te usar de exemplo hoje. O que significa para nós isso? Que existe, para nós isso é ainda pior, porque além de existir a condição hormonal, existe uma ação do nosso inimigo.
Satanás sabe onde cutuca, Satanás sabe onde ficam os botões de cada um de nós. E ele vai agir onde existem esses botões. Então, nesse aspecto, Paulo está demonstrando para nós que uma vida sexual saudável entre o casal é uma ferramenta de proteção. É uma ferramenta de bênção, onde o marido abençoa a mulher abençoa o marido e protege contra essas ações do maligno, contra essas ações do inimigo. Ele está dizendo isso para nós. Não se recusem ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicar à oração. Depois, unam-se de novo. Ele não vê a relação sexual apenas como um momento de satisfação, mas como uma ferramenta de união entre os homens e as mulheres, entre o casal, uma ferramenta de unidade, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Paulo está demonstrando que, apesar de nós sermos salvos por Jesus Cristo, nós buscarmos caminhar em santificação, existem coisas na nossa vida que a gente tem dificuldade de controlar. E ele está apresentando essa condição como uma dessas dificuldades, que por conhecer, Satanás atua, age e tende a lutar contra as nossas vidas. No versículo 6, e aqui nós temos duas possibilidades de interpretação. Há quem una, o autor da revista seguiu por um caminho. Ele vai unir o versículo 6 ao versículo 7. A corrente que eu estou adotando vem da Bíblia Genebra, é uma interpretação que é mais comum, na verdade, eu acho que os maiores intérpretes tratam desse caminho, que é unindo o versículo 6 ao versículo 5. O versículo 6 diz assim: digo isso como concessão e não como mandamento. O que é concessão e não como mandamento? O Senhor Jesus não previu essa possibilidade de abstenção de relação sexual entre maridos e mulheres. Jesus não viu isso. Jesus não tinha obrigação de relacionar para nós todos os pontos da nossa vida. Inclusive o Evangelho não tem essa proposta. Mas é uma dúvida que veio até Paulo e Paulo precisou responder. Então Paulo está dizendo assim: a regra é que vocês não se separem nunca. Não quer dizer todo dia, toda hora. Mas que não tenha esse lapso temporal grande. Paulo está dizendo que a regra é que não se separem. Mas, por conta das necessidades que lhe foram apresentadas, Paulo admite a possibilidade de um casal não manter relação por um certo tempo. Então ele diz assim: eu digo isso como concessão. Tudo isso que ele falou para trás. E não como mandamento. Por que ele diz que não é como mandamento? Porque a gente tem uma tendência muito ruim de pegar uma exceção bíblica e transformar ela numa regra. Na verdade, não é uma exceção bíblica. Qualquer coisa que a gente pega, a gente transforma em regra fácil quando é conveniente, né? A gente tem que fazer essa análise. Quando é conveniente para nós, a gente transforma isso numa regra. O que Paulo está dizendo? É o precedente. A gente pega o precedente e transforma ele na regra vigente, né? O que Paulo está dizendo? Olha só. Isso que eu disse para vocês, que vocês podem se abster das relações por um tempo para oração, desde que os dois tenham combinado. Isso é uma exceção, isso não é uma regra. Por que não é regra? Porque se Paulo não dissesse isso, as pessoas iam chegar com o regulamento embaixo do braço, iam chegar em todas as igrejas dizendo assim: a partir de hoje, o apóstolo Paulo falou que todos os meses os maridos e as mulheres devem se separar por um tempo para oração. Não é isso que acontece? A gente vê igrejas construídas, e eu vi isso no YouTube, eu achei que era brincadeira, mas depois eu fui pesquisar no site da organização e de fato é verdade. Igrejas onde as pessoas todas usam branco, as pessoas só vêm para a igreja de branco, ninguém usa outra cor. A Kel e o Ricardo estariam num pecado terrível ali, porque eles estão ao contrário do branco. A Dora também, a irmã Rose também. Por quê? Porque eles leram num fragmento bíblico texto que diz que em todo tempo sejam alvas as suas vestes. Então as pessoas passaram a usar branco em todo o tempo, dizendo que o branco era a regra de Cristo. Por quê? Um texto totalmente fora de contexto virou uma regra. Um precedente virou a regra oficial. Paulo, como entendia a mente doentia do ser humano, falou assim: gente, isso que eu estou falando é uma concessão. Eu estou autorizando vocês fazerem isso. Isso não é a regra. E Paulo, apesar de Jesus Cristo não ter feito isso, não ter dito isso, Paulo tinha autoridade apostólica para impor esses regulamentos. Paulo tinha autoridade. O Senhor Jesus concedeu aos apóstolos isso. Por que você vê um monte de apóstolo por aí na televisão, apóstolo em todo lugar? Eles não querem o ônus do apostolado. Eles não querem ser aqueles que vão para os lugares descampados, plantar igrejas. Eles querem ser aqueles que têm autoridade. O que os apóstolos modernos buscam é a autoridade que Paulo tinha para estabelecer verdades. Então o que nós temos é Paulo criando uma regra, abrindo um precedente, uma concessão para que isso aconteça. Mas ele mesmo diz que isso não é uma regra. Tá? Aí a gente vai para os versículos seguintes, olha lá. Então, só relembrando, a abstinência temporária é exceção à regra, mediante mútuo consentimento por pouco tempo. A abstinência como concessão e não como mandamento. Paulo permite a abstenção temporária.
Versículos 7, 8 e 9. Alguém pode ler, por favor, para mim? Até o 9. O que Paulo está apontando aqui? Vamos relembrar algumas coisinhas bem básicas? Paulo está falando para pessoas que estavam enfrentando tanto a perseguição por parte do Império Romano, por pregarem o Evangelho, tanto pessoas que estavam querendo fugir daquela imoralidade sexual que vinha em Roma. Então, eu gostaria que todos os homens fossem como eu. Como eu o quê? A gente não sabe se é solteiro, viúvo ou divorciado. Mas ele estava, naquele momento, estava solo. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro do outro. Quando Paulo fala que todos fossem como eu, ele não está falando apenas da condição civil, se é solteiro, divorciado ou separado. Mas que todos eles tivessem também a mesma capacidade de viver sozinho, sem incorrer na prática do pecado. Porque uma coisa é estar solteiro e outra coisa é estar puro. Não quer dizer porque a pessoa não está casada que ela está pura. Porque o solteiro vai enfrentar situações que o marido casado e a mulher casada não vão enfrentar. Aquelas paixões internas, aquele ardor que o Paulo fala, aquela brasa. O que Paulo está dizendo? Que ser solteiro e puro é uma bênção naquela condição em que ele vivia. Sempre do contexto, a gente nunca pode esquecer do contexto. O contexto de perseguição, mas no meio da perseguição o evangelho tinha que avançar. Paulo não podia parar de viajar, ele precisava continuar viajando levando o evangelho. Então era necessário, para ele, essa condição de solteiro e celibatário era uma bênção. Então a capacidade de viver solteiro sem incorrer nos pecados sexuais era uma bênção. E olha só, Paulo reforça essa tese quando ele vai escrever lá no final desse texto, que não é objeto da aula de hoje, das aulas seguintes, no versículo 34 e 32 a 34 de 1 Coríntios. Ele diz assim: gostaria de vê-los livres de preocupações. Mais uma razão para Paulo dizer que algumas pessoas deveriam ser solteiras. Livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Aqui ele não está usando o mundo como uma metáfora de maldade, mas como realidades necessárias de cada pessoa. Em como agradar a sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupa-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo e em como agradar o seu marido. Então Paulo está apontando uma outra razão pela qual, naquele ambiente, naquela condição, era importante que algumas pessoas se mantivessem solteiras, para que a sua mente, o seu foco, fosse exclusivamente para as coisas do Senhor. Isso é natural. O Adão está passando por isso agora, eu já passei por isso há algum tempo, eu já estou nessa igreja desde meus 9 anos. Eu comecei a tocar nessa igreja com 11 anos. Com 14, 15 anos, eu já vinha para... 13, 14, 15 anos, eu vinha para a igreja de ônibus, sozinho. Então, saía lá da minha região, da Vila A, pegava o meu busão e vinha para cá. O que acontecia, irmão? A gente ensaiava aqui 4h30 da tarde no domingo. Chegava em casa da escola dominical, almoçava, tomava o banho, pegava minha mochilinha e vinha para o ponto. Não tinha preocupação nenhuma. Eu não tinha mulher, eu não tinha filho, eu não tinha conta para pagar, não tinha boleto, não tinha nada. Pegava minhas coisinhas, vinha para a igreja, chegava aqui 4 horas, ficava de boa, até altas horas, o tempo que precisasse. Eu não tinha preocupações externas. A minha preocupação era isso aqui. Hoje eu sou casado. Eu já não posso mais sair de casa 3 horas, apesar que a gente sai 4, né? Mas não preciso sair de casa mais 3 horas. Mas eu tenho uma esposa, eu tenho filhas. A minha mente é dividida entre as coisas que eu preciso fazer aqui e a minha família. As coisas que eu preciso atuar para que a minha família tenha uma condição natural de vida. Eu preciso abençoar a minha família, preciso abençoar aqui. A minha mente está dividida. A mente de cada um de vocês aqui está dividida. A não ser aqueles que são solteiros e que não têm uma outra preocupação. O que Paulo está dizendo é isso. Então, aquela pessoa que vivia como solteiro, ele precisava, além dessa condição de liberdade, de uma graça especial de Deus para viver como solteiro sem pecar. Paulo chama essa graça especial de dom. Onde é que está isso aqui? Cada um tem o seu próprio dom, versículo 7. Cada um tem o seu próprio dom. Significa que tanto o solteiro quanto o casado precisa dessa graça especial de Deus. Meus irmãos, você já pensou que tem gente que está casada, que não deveria, que seria melhor se estivesse solteiro?
tanto homem quanto mulher. Seria melhor que estivesse solteiro, porque talvez não tenha essa graça de Deus para se casar, talvez não tenha essa capacitação de Deus para ser um bom marido, para ser uma boa mulher. E por não ter essa graça de Deus para ser um bom marido e uma boa mulher, não vai se esforçar para ser um bom marido ou uma boa mulher. Vai fazer com que a família viva em sofrimento, com que tenha desgraça dentro da sua casa. Vai ser um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo pai, uma péssima mãe. Vai trazer sofrimento para outros. A gente vai ver no final do texto que Paulo diz que tanto o propósito do solteiro quanto do casado é de ter paz. Então, a gente precisa da graça de Deus para ser casado e a gente precisa da graça de Deus para ser solteiro. Isso mostra para a gente que a gente precisa da graça de Deus para tudo, em todo lugar. Para ser casado, a gente precisa de uma graça especial. Para ser solteiro, a gente precisa de uma graça especial. Tanto casados quanto solteiros devem viver para a glória de Deus. O casamento serve para a glória de Deus. A solteirice serve para a glória de Deus. Se ambos forem vividos em impureza, a glória de Deus não será alcançada. Se o solteiro viver sozinho, solo, separado, mas totalmente abrasado, com a mente pensando naquilo o tempo todo, ele não vai viver para a glória de Deus, ele vai viver em pureza. Se o casado viver casado, mas sem a vida de casado, ele não vai viver para a glória de Deus. Se ele viver casado, mas vivendo como se fosse um solteiro incrédulo com várias mulheres, o seu leito vai estar em mácula, não vai estar vivendo para a glória de Deus. Não é curioso a gente pensar que a intenção de Deus é que os solteiros não tenham relações sexuais antes de casamento, mas que os casados tenham relação sexual depois do casamento? Significa pensar que o sexo antes do casamento é pecado e a falta de sexo durante o casamento é pecado. Ou como diria um velho ancião sábio, amigo meu, que é desejo que... O Adão, se me esqueceu, o Adão me ajuda, apesar que o ancião sábio está aqui, mas eu não quero revelar ele. O diabo deseja que nós façamos sexo sem o casamento, antes do casamento. E o diabo também deseja que nós não façamos sexo durante o casamento. Significa, minhas irmãs, que quando vocês... Amém. Bom, vocês entenderam? Vocês entenderam? Quando vocês trancam a porta da lojinha, durante o casamento, vocês estão fazendo a vontade de quem? Do capiroto. Olha aí, brincadeira, ele está gravando, depois os caras não vão entender o que eu estou falando, vai ficar ruim. Mas é um fato. O objetivo de Satanás é perverter a vontade de Deus para nós. Quando nós somos solteiros, o que ele vai fazer? Ele vai atuar para que a gente viva em pureza, para que o solteiro pratique o sexo antes do casamento, prostitua o seu corpo, entregue o seu corpo a outro, se transforma em uma ferramenta de prazer para outra pessoa que vai usar e depois jogar fora. Quando nós nos casamos, a intenção de Satanás é desestabilizar o casamento com a não prática, com a abstenção. Por isso que Paulo fala, não. A única possibilidade de abstenção é, por um curto espaço de tempo, se vocês dois combinarem, para a oração. Fora isso é pecado. Tá bom? Então, solteiros precisam da graça de Deus para exercer a solteirice com pureza, casados precisam da graça de Deus para exercer o casamento com pureza, com fidelidade e com abnegação. Então, em vista das circunstâncias da igreja de Corinto, Paulo admite que seria melhor para alguns que permanecessem solteiros. Paulo admite essa possibilidade, tá bom? Não é a regra, é a possibilidade. Ponto 2, casamento e separação. Aqui é um outro ponto bastante sensível, mas eu espero que a gente consiga... Eu até falei com o pastor Gustavo ontem, que a revista traz isso aqui, só que por ser no ambiente de escola dominical e o tempo ser bem reduzido, não tem como tratar todos os aspectos que o texto apresenta e todas as possibilidades de aplicação que o texto permite. Seria mais interessante tratar isso num ambiente mais específico, sei lá, um jantar de casais, um encontro de casais, seria mais legal para ter mais tempo de tratar. Então a gente vai dar um voo um pouco por cima, mas eu vou tentar tratar de uma certa forma tudo que o texto está dizendo. Versículos 10 e 11. Aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. Você vai ver que daqui para frente Paulo vai fazer duas divisões. O que ele diz e o que Deus diz. O que o Senhor Jesus disse na sua palavra. Mas ambos os mandamentos têm o mesmo valor, têm o mesmo peso. Porque Paulo era um apóstolo de Cristo que tinha autoridade apostólica para determinar isso. Só que ele é um homem de Deus, ele é um homem temente a Deus. Ele conheceu, Jesus se revelou a ele. Ele viu a glória de Jesus quando ele foi convertido. Ele jamais diria que Jesus disse algo que Jesus não disse. Sabe aquele negócio que, tristemente, a gente costuma ouvir? Servo meu, eis que te digo. Não foi Jesus que disse, não foi Deus que disse, quem está dizendo é a pessoa. Mas Paulo jamais faria isso. Por isso que Paulo diz, isso digo eu. Não, aos casados, dou este mandamento. Aliás, eu não, o Senhor dá.
Paulo está dizendo aqui claramente que é ele que diz, que é o Senhor que diz. Mais à frente, Paulo vai falar, agora quem está dizendo sou eu, não o Senhor. Então ele dá isso bem claramente. É periférico a aula, mas já fica o alerta aqui. Sempre que alguém dizer para você, servo meu, eis que te digo, veja se é Deus que está dizendo mesmo. Como é que você vai saber que é Deus que está dizendo? Abre a tua Bíblia e vê se tem aquilo lá na Bíblia. Se não tiver, não é Deus que está dizendo, é aquela pessoa. E eu já vi isso acontecer aqui na igreja, talvez você já tenha experiência de ter acontecido em alguns lugares, desses adivinhadores que dizem assim, servo meu, eis que te digo. E aí aquelas profetadas do tipo assim, eis que tenho preparado para ti uma varoa ou um varão. Qual que é o problema disso? O problema é que está falando para a gente que é casado, para a gente que já é casado. Será que é Deus que intenciona no seu coração que a pessoa se separe de outra para casar com a outra? Não, isso é mentira, isso é o diabo. É o Espírito que está falando? É, mas não é o Espírito de Deus. Então já fica aí um toque para a gente sobre os profetas modernos. Mas vamos lá, o que ele diz? Aos casados dou este mandamento. Opa, não eu, mas o Senhor. Que a esposa não se separe do seu marido. Mas se o fizer, que permaneça sem se casar. Ou então, reconcilie-se com seu marido e o marido não se divorcie da sua mulher. Paulo está falando para quem? Cônjuges cristãos, em que ambos são cristãos. O marido e a mulher são cristãos. A regra que Paulo diz, aliás, não ele, é o Senhor Jesus, é que não se separem. O que ele está dizendo? Não existe, o casamento, a separação não é uma ferramenta para consertar a vida de ninguém. Casais casados, não se separem. Jesus já tinha dito isso, mas Jesus falou assim, por causa da dureza do coração de vocês, eu vou dar essa oportunidade. Eu vou dar como diz o paranaense, eu vou dar esse boi para vocês. Eu não vou dar a boiada inteira, eu vou dar só um boi, eu vou dar uma oportunidade. Se vocês quiserem separar, separem, mas não se casem novamente. Lembrando, qual que é o princípio do casamento? São dois corpos que se tornam um só. Depois que o café misturou com leite, não se separa mais. Então Paulo está falando, não se separem. O casal em que ambos são cristãos. Mas, se vocês fizerem isso, não se casem novamente. Paulo está fazendo uma menção àquilo que Jesus tinha dito, está nos evangelhos, eu pego aqui o que Mateus relatou, né? 5, 31 e 32. Foi dito, aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio, mas eu digo que aquele que se divorciar da sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha que dureza isso, né? Que Jesus diz, né? Qual é a única concessão que Jesus faz para adultério, para o divórcio? Imoralidade sexual. Imoralidade sexual. Aí a gente vai ter que lembrar da pornéia, não dá para a gente falar agora, mas da pornéia, toda aquela gama de imoralidades sexuais que a Bíblia atribui como possibilidade de divórcio. Fora isso, o que o texto está dizendo? Fora isso, se o marido divorciar-se da sua mulher, por qualquer outra razão que seja, sei lá, o gênio não bateu, o amor acabou, ela é corintiana, eu sou palmeirense, qualquer que seja a razão, você vai estar transformando a sua mulher numa adúltera se ela se casar novamente. Dinheiro também, que é uma outra causa bastante grande de divórcio, vai estar transformando ambos em adúlteros se eles vierem se casar novamente. Paulo está lembrando, não se separem, mas se vocês fizerem ir, ou permaneçam solteiros, ou se reconciliem com o seu marido. E o marido não se divorcie da sua mulher, ou seja, ambos os aspectos se apresentam tanto para a mulher quanto para o marido. Ele está falando isso para pessoas casadas. Qual era a condição? Vamos lembrar, não é uma condição genérica. A condição aqui era religiosa. Eram aqueles maridos e mulheres que entendiam que serviriam melhor ao Senhor se estivessem solteiros. Ou que ainda sua cabeça não tivesse se transformada e ainda não estivessem vendo a relação sexual como uma bênção de Deus, e sim como uma maldição. Ele está falando, gente, questão religiosa não é motivo para se separar. E ele vai aprofundar isso daqui mais à frente. Então, ele está dizendo, não é motivo para se separar. Não se separem. Mas, se pela dureza do coração insistirem em se separar, separem. Cada um do seu lado, mas sem se casar novamente. Porque senão vocês estarão se fazendo um ao outro como adúlteros. Bom, agora nós vamos ver uma outra ordem de Paulo, que é o 7. Que é o 7 que eu falo aqui, é o slide 7, tá? Casamento e separação de cônjuges casados com não cristãos, casamentos mistos. Versículos 12 a 16. Aos outros, eu mesmo digo, não o Senhor. Olha a sinceridade do Paulo. Eu mesmo digo, não o Senhor. Se um irmão tem uma mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela.
E se uma mulher tem um marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Se você, mulher, como sabe se salvará seu marido? Ou você, marido, como sabe se salvará sua mulher? Está difícil porque está bem pequenininho aqui meu texto. Aí está. Qual é o conselho que Paulo dá a cônjuges, a casais em que o marido é crente e a mulher não, ou a mulher é crente e o marido não? Qual é o conselho? Primeiro, vamos lembrar qual é a pergunta. A pergunta que talvez tenha chegado a Paulo é a seguinte: Paulo, eu sou crente, mas a minha mulher não é. E eu sinto que eu estou impuro. O que eu faço? Vamos lembrar das aulas anteriores. Qual era dos entendimentos de purificação pensados pelos filósofos gregos no período do neoplatonismo, lá dos dias de Paulo? Era o ascetismo. O que era o ascetismo? Era a forma de encontrar a purificação da alma, a salvação, por meio da purificação. A purificação através da restrição dos prazeres. Tudo que alimentasse o corpo devia ser reduzido. Não devia ser alimentado, porque o corpo era mau e o espírito era bom. É por isso que dentro da própria igreja de Corinto, muita gente não acreditava na ressurreição de Jesus. Eles falavam, mas a alma está querendo se libertar do corpo, o corpo é mau, a alma quer se libertar. Jesus se libertou do corpo e voltou para o corpo? Que história é essa? Está errado. Muitos cristãos da igreja de Corinto não acreditavam na ressurreição. Por entender esse dualismo, corpo e alma. Corpo é mau, alma é boa. Logo, a gente tem que sair desse corpo logo para se desfazer do mal. Então, tudo aquilo que alimentava o corpo, os ascetas entendiam que era mal. E como eu já disse algumas vezes, você observa como a gente não tem a doutrina mais viva dentro das religiões desse século. Mas a gente tem esse pensamento ascético ainda que vem na nossa mente. Eu não vou perguntar para você não ficar constrangido, mas se eu perguntasse para você aqui, o que você entende do jejum? Talvez algum de vocês me dissesse assim, o jejum é uma forma da gente matar a carne e fortificar o espírito. Quando a gente pensa isso, a gente está pensando como os ascetas. A gente entende que o corpo é mau e que o espírito é bom. Então eu vou alimentar aquilo que é bom e vou matar aquilo que é mau. Não é isso. Porque o Senhor Jesus, inclusive, disse para essas mesmas pessoas, olha só, vocês são um templo do Espírito. O corpo de vocês, essa carne que vocês têm aí, é um templo do Espírito. Logo, isso não é mal. Quando o Senhor fez isso, Ele viu que isso era bom. Isso não é mal. Então, as pessoas tinham esse pensamento de ascetismo ainda, de dizer o seguinte, o meu marido não é crente. Eu sou crente, eu quero agradar o meu Senhor. Como é que eu vou viver de um lado de alguém que não é crente, que não confessa Jesus como Senhor, ou pior, que adora a Deus a Temes, que adora o Deus não sei o que lá? Como é que eu vou fazer isso? Eu preciso me libertar disso, eu quero me separar dele. Paulo diz assim, não. Se o seu marido consente em viver com você, mesmo ele não sendo crente, não se separe dele. Para a mulher, se a sua esposa, não sendo crente, consente em viver contigo, não se separe dela. O que ele diz? Por que ele diz isso? Ele fala, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Ele não está dizendo aqui que a mulher crente vai salvar o marido descrente, nem que o marido crente vai salvar a mulher descrente. Ele está falando do santificado no contexto de ser abençoado. A gente lembra lá no Antigo Testamento, quando o Senhor resolve destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão intercede pela cidade, e o Senhor fala para ele assim, e Abraão fala, Senhor, mas se tiver 100 justos lá, o Senhor não vai... Não vou. Mas se tiver 50, o Senhor não vai destruir? Não, se você achar 50, eu não vou. Mas se tiver 30, o Senhor não vai destruir? Vai contar. Se você achar 30, eu não destruo a cidade. Mas se tiver 10, o Senhor vai destruir? Não vou destruir se tiver 10. Eu não vou. Por quê? Se tivesse naquela cidade 10 pessoas justas, aquela cidade seria abençoada por causa dessas 10 pessoas justas. O que Paulo está dizendo aqui é que naquela casa onde há um crente, os outros são abençoados por aquele crente. Se a mulher é crente, o Senhor, através daquela mulher, vai abençoar aquele lar. Se o marido é crente e a mulher não é, através da vida do marido, aquele lar vai ser abençoado, aqueles filhos vão ser abençoados, aquele ambiente vai ser abençoado. Por quê? Tem alguma coisa mágica ou sobrenatural? Não, tem a presença de Deus naquele lugar. E a presença de Deus na vida do crente é algo natural. Significa dizer que aqueles filhos que nasceram
e que estão crescendo sobre a influência de um marido ou de uma mulher crente, eles vão viver debaixo das orientações de Deus, debaixo da palavra de Deus, debaixo do ensino que Deus traz. Ele não vai ter apenas a palavra de Deus sendo ensinada para o contexto de salvação, mas ele vai ter uma vida debaixo da vontade de Deus. A cosmovisão dele, as relações deles com as pessoas vão ser relações que o Senhor ensinou. As relações dele com pai e mãe vão ser de acordo com aquilo que o Senhor ensinou. Com a sociedade vai ser de acordo com a honestidade, vai ser tudo de acordo com aquilo que o Senhor ensinou. A família estará sendo abençoada por conta dessas pessoas. Então a ordem de Deus é a seguinte, a ordem de Paulo, não de Deus, né, mas que está aqui pela autoridade apostólica. Se ele ou ela não são crentes, mas aceitam viver com você, viva com eles, porque você vai abençoar a casa deles, você vai abençoar a vida deles. E não apenas isso, mas viva sem culpa. Mantenha todas as relações conjugais, todas as relações normais. É um casamento normal. É um casamento normal, em que uma pessoa não é cristã. Observe que ele não está falando para um solteiro se casar com alguém que não é cristão. Ele está falando para casados em que um deles foi convertido a Jesus e o outro não foi convertido a Jesus. É isso que ele está dizendo. Então, não vamos transformar isso aqui no novo precedente. Então, a sugestão, não se separe, por quê? Porque o cônjuge crente abençoa o seu lar. Mas ele dá uma outra exceção no versículo 15, 16. Todavia, olha lá, todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Se o descrente desejar não mais permanecer casado, não insista, deixe ele ir. Percebe que a iniciativa aqui não é do crente. A iniciativa por encerrar o casamento não é do crente. A iniciativa por encerrar o casamento é do descrente. Se isso acontece com crentes, qual que é a postura de ambos? É insistir para que o casamento se mantenha. Não, a gente precisa continuar, vamos entender o que aconteceu, vamos buscar a ajuda do pastor, vamos procurar entender, a comunidade vai nos ajudar. O que Paulo está falando aqui, e ele foi bem sucinto nessa frase, se o descrente separar-se, que se separe. Na sua versão talvez diga, se ele quiser se separar, deixe-o ir. O que Paulo está entendendo aqui é que a obrigatoriedade da manutenção do casamento entre o crente e o descrente não se aplica. Ele está dizendo que Deus olha com óticas diferentes para o casamento entre pessoas que têm fé separada e pessoas que têm a mesma fé. E ele prossegue dizendo, em tais casos, ou o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. O que ele está falando com isso? Quando ele disse do casamento entre crentes, se dois crentes se separarem por motivo que não seja de porneia, nenhum dos dois pode se casar novamente. Aqui é diferente. Se o casal casado se separa porque a pessoa que não era crente, que era incrédula, que não tinha fé, quis se separar, esse que era o cristão que permanece casado, pode se casar novamente. O apóstolo Paulo autoriza o casamento por uma outra cláusula, que depois, a gente não tem isso muito sistematizado nas Escrituras, mas quando a gente vê a confissão de fé de Westminster, que serve para a gente de orientação, a gente não é uma igreja confessional, mas serve para a gente de orientação, ela sistematiza isso aí. Quais são as cláusulas possíveis de recasamento? É o adultério e o abandono. O que Paulo está falando é abandono. Quando o cônjuge não crente abandona o cônjuge crente. Isso permite que o cônjuge crente se case novamente. Entenderam? Está até claro isso aqui? Alguém não entendeu isso aqui? Então, Paulo está dizendo, você, mulher, tá, aí vai concluir, né? Você, mulher, como sabe que salvará o seu marido? Ou marido, como sabe que salvará a sua mulher? Qual que é a pergunta que Paulo está respondendo aqui? Paulo, a minha mulher, ela não é crente, ela quer me abandonar, mas eu não quero acabar o meu casamento, porque eu acho que Deus vai salvar ela pela minha vida. A Cris, ela não é crente, a Cris agora, ela voltou para o testemunho de Jeová. E ela quer me largar, porque ela fala que eu sou muito, que esse negócio de Jesus está errado, que as coisas estão erradas, que eu não posso mais falar cruz credo, que Jesus não morreu, ele morreu no madeiro, não foi na cruz. Ela não me quer mais. O que eu faço? Eu quero continuar casado com ela, porque eu acho que Deus vai salvar ela pela minha vida. Paulo responde essa pergunta, você, marido, como você sabe que Deus vai salvar a tua mulher? Como é que você sabe disso? Você está arriscando numa possibilidade, você está insistindo em viver infeliz e fazer uma outra pessoa infeliz, numa possibilidade que você não sabe se vai acontecer. Olha quantas lições que Paulo coloca aqui que a gente pode extrair disso, né? Se Paulo fosse um pregador do evangelho do século 2000, do ano 2000, Paulo ia falar assim, profetiza na vida dele, que ele vai ser salvo. Declara que as hostes do diabo foram repreendidas na vida dele, ele vai ser salvo em nome de Jesus. Prega o evangelho que ele vai ser salvo em nome de Jesus. Paulo está falando, olha só, a gente não manda na salvação. A gente não tem gestão sobre a salvação. A gente não consegue dizer quem vai ser salvo e quem não vai ser. Você, mulher, como sabe que teu marido vai ser salvo? E você, marido, como sabe que Deus vai salvar ele? Então, se quiser ir, deixe-o ir.
E neste caso, você não está obrigado nesse vínculo de permanecer com ele. Você pode se casar novamente. E dessa vez, vê se acerta. Vê se casa com crente. Vê se dá o tiro no gol. Então ele está dizendo, não resistir ao abandono do cônjuge descrente. Quais são as duas cláusulas, duas possibilidades de separação com recasamento que a Bíblia nos autoriza hoje? A possibilidade do divórcio pelo adultério e a possibilidade de divórcio pelo abandono. É lógico que tem uma discussão muito mais ampla que a gente pode, que não é o ponto e não dá tempo da gente pensar aqui, mas a gente pode estender isso para males que são tidos como os males modernos agora, né? A violência. Como é que fica da mulher vítima de violência doméstica? Como é que ela fica? Ela é obrigada a ficar casada com o marido agressor porque a Bíblia diz que tem que ser casado? Como é que fica? Então são pontos que a gente pode tratar, que a gente pode pensar. Particularmente, digo eu, não o Senhor e não o Paulo, digo eu que a violência doméstica é um abandono. É um abandono. O homem já abandonou. Ele não abandonou fisicamente porque ele não quer estar longe para não deixar mais de agredir. Ele precisa estar perto para agredir. Então, mas o seu coração já está longe. O seu respeito já foi embora. Já foi tudo embora. É um abandono. Entendo eu, não Paulo, não a Bíblia, que é merecedora dessa liberdade. Porque o texto final diz assim, cadê o outro? Porque o Senhor os chamou para a paz. Quem vive em paz, é o versículo 15, né? Não está debaixo de escravidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Que mulher vive debaixo da violência que vive em paz? A não ser que tenha algum tipo de patologia, que gosta mesmo de apanhar, gosta mesmo de viver. Mas pessoas normais não vão viver dessa forma. Então essa discussão pode ser muito ampliada, mas a gente não tem tempo para isso. Então, terminando 16, você mulher, como sabe que salvará o seu marido? Não está na tua gestão salvar o teu marido, você pode declarar que ele vai ser salvo, que não vai fazer diferença nenhuma para isso. Você marido, como sabe que a sua mulher vai ser salva, você pode fazer jejum, que não faz diferença para isso. O que você pode fazer é pregar o evangelho. Se Jesus quiser salvar, Jesus vai salvar. A gente não determina essas coisas. Então, meus irmãos, caminhando para o final, o que a gente entende desse bloco de texto, do versículo 1 ao 16? Primeiro, Deus proíbe a poligamia. Os versículos iniciais já nos apontam o marido para a sua própria mulher e a mulher para o seu próprio marido. Paulo está de uma forma muito sutil, e olha como é que é a sabedoria de Deus na vida das pessoas, né? Como é que Paulo minou o sistema da escravidão, quando ele escreveu aquela carta para Filemon, defendendo Onésimo, que era um escravo. Ele não falou para Filemon assim, a escravidão é proibida por Deus, você está em pecado. Ele mandou que Filemon tratasse Onésimo de uma forma que o regime de escravidão não subsistiria. Tratar como irmão, tratar com perdão, abençoar, amar. Que escravidão que resiste a isso? Não resiste. E aqui Paulo está dizendo, ele não está falando assim, essa poligamia que vocês viveram no Antigo Testamento lá, seus judeus, seus escribas e fariseus, é proibida por Jesus Cristo. Não, ele faz de uma forma sutil. Ele diz, cada marido com a sua própria mulher, cada mulher com o seu próprio marido. Não existe a possibilidade de incluir a poligamia aqui. Então Deus proíbe a poligamia. E nesse texto Paulo aplica deveres mútuos, deveres iguais para marido e para mulher. Paulo já começa dizendo aqui, vocês aí do ano de 2022, que vamos chamar de machista, eu não sou machista não, olha aqui, eu estou falando que marido e mulher têm os mesmos direitos, em especial direitos conjugais. O marido não é o dono da mulher, a mulher não é o objeto do marido. E da mesma forma, o marido não é o objeto da mulher, vocês estão em direitos iguais. Não é a Maria da Lenha. 2, Deus exige mutualidade nos deveres sexuais, é o que eu acabei de dizer, né? Mutualidade, é um para com o outro, nenhum tem direito superior ao do outro. Mas o que faz a gente pensar, o que faz os nossos corações serem inclinados para esse pensamento diabólico do feminismo do século, começou no final do século passado, mas chegou hoje? Talvez isso seja culpa de maridos e de homens que trataram mulheres de forma que não deveria, que a Bíblia não apresenta, de forma que a Bíblia não ensina. Porque o próprio Paulo, quando escreve a mulher, quando escreve Efésios, ele diz que o homem deve tratar a mulher como Cristo tratou a igreja, morrendo por ela, não matando ela, não agredindo ela, não humilhando ela, mas sendo tudo aquilo que Jesus... Quem é o paradigma de marido para nós? É Jesus, tudo aquilo que ele fez pela igreja. O que Jesus fez pela igreja? Ele pegou uma igreja corrompida, prostituída, suja, imunda, que odiava, que queria sua morte, morreu por essa igreja, serviu essa igreja, morreu por ela, se entregou por ela. Jesus é o paradigma de marido. Talvez por conta de maridos que não foram inspirados em Jesus, mulheres hoje têm raiva de homens, não queiram se submeter a homens em momento nenhum. Mas se submetem quando é financeiramente, se submetem ao patrão, que tratam pior do que o marido, se submetem a receber salários ruins. Não estou falando que mulher recebe menos que o homem, isso aí é um negócio meio questionável, não quero entrar nesse ponto. Mas se submetem a salários ruins porque querem uma subsistência.
Mas tem resistência quando são liderados por homens na igreja, tem resistência quando são liderados por pastores, tem resistência quando pessoas exercem algum tipo de liderança que não seja a obrigação profissional. Isso talvez seja culpa de quê? De um sistema que oprimiu as mulheres. Quer dizer que todos os homens são assim? Não quer dizer isso. Quer dizer que experiências anteriores foram ruins, mas que as futuras não precisam ser ruins. Mas também pode ser do nosso coração, ávido por ter poder. Isso não é culpa de mulher, isso é culpa de todo mundo. Todo mundo quer ter poder, ninguém quer se submeter a ninguém. Porque a gente é ensinado no mundo dos coaches que a gente pode tudo o que a gente quer. E que a gente tem que destruir todo mundo que se opõe contra nós. Se é o marido, eu quero destruir ele. Se é a mulher, eu quero destruir. Porque o que importa é que eu seja o vencedor do jogo. Só que dentro de um relacionamento entre maridos e mulheres, eu uso a frase da ex-presidente Dilma. Vamos tentar? Vamos ver. Não, não é essa não, é a outra. Perder ou ganhar. Porque ninguém vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder. Olha aí, entenderam? Entenderam o silogismo? Dentro de um casamento não existem vencedores e perdedores. Se o marido ganha, a mulher perde. Se a mulher ganha, o marido perde. O objetivo é que todo mundo ganhe. E aí voltamos a Dilma. Porque se o marido ganha, a mulher perde, ninguém ganhou. Todo mundo perdeu. Se a mulher perde, o marido ganha, ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Vamos voltar e pensar nas relações de discussão que a gente tem com as nossas mulheres e com os nossos maridos. Quando eu estou discutindo com a minha esposa, Cristiane, já perdi. Já comecei o jogo com 3-0. Mas se chegou no final desse jogo e eu virei o jogo para 5-3, eu vou sair achando que eu venci a discussão. Mas eu vou olhar para as minhas filhas e vou ver elas duas assustadas, elas com medo, elas chorando. Quem ganhou a discussão? Eu ganhei alguma coisa? Eu não ganhei. Ninguém ganhou. A minha esposa não ganhou, eu não ganhei, as minhas filhas não ganharam. Todo mundo perdeu. Dentro de um relacionamento conjugal, ou todo mundo ganha ou todo mundo perde. Não existe um vencedor unilateral. Ou todos ganham ou todos perdem. 3. A Bíblia apresenta uma única exceção para a abstinência sexual entre casais saudáveis. Qual é? Para dedicação à oração, mediante os 2 requisitos. Um curto espaço de tempo não um curto espaço de tempo, mas um espaço certo de tempo e mediante o acordo entre ambos. Ninguém pode decidir sozinho fazer os 40 dias de jejum e oração sem o outro concordar. 4. Casais cristãos devem estar cientes da atividade de Satanás na área das suas relações sexuais. Meus irmãos, o sexo para casais tem uma condição espiritual potente, se dá para a gente usar essa expressão. Satanás utiliza das nossas fragilidades contra nós, e todo mundo volta a perder. Ele utiliza das fragilidades que vêm oriundas da abstinência sexual de uma parte contra essa pessoa, contra aquele outro, e ele vai atuar nas nossas fragilidades. Você percebe? Tem pessoas mais suscetíveis a outras que outras. Tem pessoas que são mais suscetíveis à área de álcool, por exemplo. Tem pessoas que podem se sentar numa mesa, tomar um copo de vinho, e ele vai conseguir tomar aquele copo de vinho. E vai ser aquele único copo de vinho. E ele vai se levantar e ele vai embora. Tem pessoas que, se tomarem um copo de vinho, ele vai tomar a garrafa inteira, porque ele não consegue se conter. Aquela é uma fragilidade na vida dela. Tem pessoas que têm uma fragilidade sexual, que acha a Zefa bonitinha em qualquer circunstância. É uma fragilidade que tem na sua vida. Então, Satanás conhece as nossas fragilidades. E ele atua nos nossos pontos fracos para nos distanciar de Deus e para destruir a família. 5. Deus chama alguns para o celibato. Isso é um fato. Isso é um fato. Deus chama pessoas para o celibato. Deus deseja que algumas pessoas entre nós vivam uma vida de solteirice para que essa vida possa glorificar o nome de Deus daquela forma. Logo, a gente não deve ter aquele comportamento de Santo Antônio, de querer casar todo mundo. E a gente já teve pessoas, eu acho que você já conheceu, todo mundo já conheceu, a gente teve gente aqui na igreja que tinha síndrome de Santo Antônio. Não podia ver 2 pessoas solteiras que queriam juntar essas pessoas. Mas deste Santo Antônio específico, que eu estou falando, talvez alguém conheça, eu não vi nenhum casamento que prosperou. Nenhum que prosperou. Todos os que eu me lembro de cabeça, talvez você vai falar, não, Cação, teve aquele lá, mas na minha cabeça não teve. Nenhum prosperou. Todos foram destruídos, todos foram acabados. E de forma triste, com pessoas feridas, pessoas magoadas. Aliás, é o que mais acontece, né? Pessoas magoadas, filhos magoados. Então a gente não precisa ter a síndrome de Santo Antônio, a gente precisa reconhecer que tem pessoas que nasceram para isso, que Deus predestinou pessoas para viverem dessa forma. E a gente precisa ter a sensibilidade para compreender. Quando pessoas que nasceram para uma vida de solteiro se tornam casados, eles não vão ser bons maridos, não vão ser boas esposas. A gente precisa ter essa sensibilidade. Então vamos abandonar a síndrome de Santo Antônio. 6. Deus olha sobre óticas distintas o divórcio entre casais crentes e casais mistos.
Deus tem uma ótica específica para isso. Casais cristãos, Deus não permite a separação, a não ser que seja pelo abandono e a não ser que seja pelo divórcio. Casais descrentes, Deus permite a questão do abandono, da parte que não é crente. Entenderam? Deus olha com óticas distintas isso e permite que esses que foram abandonados se recasem, se contraiam um novo casamento. E aos jovens e solteiros que ainda estão na procura, que têm a convicção que Deus não te chamou para o celibato, que está procurando em Deus, a procura da batida perfeita, escolham pessoas crentes para se relacionar. Irmãos, eu sou casado há muito tempo, não sei nem quanto, não vou arriscar para uma mulher não brigar comigo, mas eu sou feliz com o meu casamento. Eu tenho a convicção de que a Cristiane é a mulher que Deus escolheu para a minha vida, e sou muito feliz com isso. Mas eu sei que casamento é difícil, casamento não é fácil. Se o casamento entre cristãos já não é fácil, casamento entre pessoas que não têm a mesma fé, talvez seja quase impossível. Ou vai exigir de uma parte um esforço muito maior para se manter na fé. Portanto, procurem, busquem pessoas que sejam crentes. Só o fato de ser bonitinho, cheiroso e ter muita gente na rede social não é referência para se casar. Antigamente a gente falava bonito, cheiroso, ter dinheiro, ter um carro bonito, né? Mas agora as referências mudaram. Diga, pastor. Você já pode vir aqui também, que eu já estou encerrando. Dom, né? Fica aqui, mano. Quando ele fala do dom ali, né? Eu estou lá vivendo um momento difícil no meu casamento, complicado, aí eu falo, mas eu não tinha o dom para casar. O Cassandro falou que alguns têm dons, outros não têm dons. Então, poxa, é melhor eu separar e ficar... Não, isso também não é desculpa para você separar. Uma vez que você casou, você tem que honrar a aliança que você fez diante de Deus, diante do altar. Eu só estou reforçando porque, né, são coisas que às vezes a gente pode... É muito fácil pegar o que a gente falou aqui, tira de um contexto e aí depois tenta aplicar e a gente ainda fica como o ruim da fita aí. Vamos orar então para a gente terminar, gente? Apresenta o seu casamento, você que é casado, apresenta a sua vida, apresenta a sua parte emocional diante do Senhor. Tenho certeza que há uma riqueza que nos foi apresentada hoje aqui, que nos foi exposta, e isso faz toda a diferença quando a gente não apenas vai conduzir a vida de casado, mas para aqueles que estão começando a vida e que pretendem se casar, para aqueles que estão vivendo a lua de mel em tempos bons, saberem o que fazer nos dias mais difíceis, para aqueles que estão vivendo os dias difíceis, olhar com esperança para aquilo que Deus colocou na sua palavra, né? Em cada fase do nosso casamento, essa palavra que o Cassandro trouxe para a gente hoje, ela pode nos dirigir e nos transformar.